Minha gente, mais uma vez aqui no nosso Ambicast, o podcast da Ambimed. Meu nome é Maurício Oliveira, todo mundo já sabe, vocês estão craque aí. Vocês já estão craque, já sabem aqui no nosso podcast. E hoje eu tô aqui com meu amigo Edvando. E aí, Edvando? E aí, Maurício, tudo bom, velho? Tudo certo, meu querido? E olha só, já é de praxe aqui no nosso Ambicast trazer gente fera para falar de todo o universo dos monitoramentos ambientais, de como fazer esse serviço cada vez melhor. E hoje nós estamos aqui com uma mocinha que é fera, anota o que eu tô dizendo, ela que é fera, que vem falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, todo mundo sabe que eu gosto de qualidade, então, para falar sobre qualidade dos ensaios nos laboratórios, ela. E aí, Ana, tudo bem, Ana? Oi, Maurício, Edvando, tudo bem? Tudo certo? Ana. Então, olha só, minha gente, todo mundo sabe que eu gosto muito desse tema, é um tema que é extremamente abrangente, é um tema que está muito próximo à administração, todo mundo sabe que eu gosto pra caramba do administrador, como bom administrador que sou, e aí, falar de qualidade, olha só, vamos aqui, vem com a gente. Meu coração tá disparado. É que Calma, tem é que é essa zoada do Maurício mesmo. tem a vinheta, entendeu? Inclusive, esse coração tá disparado, vai aparecendo no podcast. A gente fez de propósito já. E aí, pessoal, olha só, já partindo para as perguntas aqui para os nossos especialistas, eu queria saber, né, minha gente, para a gente começar bem toda aquela questão Rapaz, conceitual. eu confesso que a especialista é a Ana, que vai perguntar. Então hoje né? Mas tá muito bom. E de vai respondendo menos, a gente, né? Se apertar, tiver difícil, a gente já passa ali para Ana. E aí, Ana, olha só, quais as principais garantias da qualidade num laboratório? Então, pessoal, só para me apresentar, né? Eu sou Ana, eu sou Química Tecnológica Industrial pela UFAL. Eu tenho um curso da 17025, da 9001 e atualmente eu estou fazendo um curso de controle de qualidade em laboratórios de análise ambiental. Né? Gente, a Ana não é nada disso, viu? Para os concorrentes não tá ligando aqui pra pegar. A Ana é uma profissional. Eu tô brincando, Ana. Ela é uma Você que é concorrente que tá assistindo, pode esquecer. Não vê, não. A Ana é tudo isso mesmo. Vai lá, Ana. É só uma introduçãozinha mesmo, né? Enfim, então, para falar sobre controle de qualidade em um laboratório, principalmente o nosso que é de ensaio, a gente não pode esquecer da norma 17025, né? Que a gente segue os requisitos dela, né? Tudo que está lá, a gente busca. E dentro da 17025 tem um item que é o controle de garantia da qualidade, né? A garantia da validade dos resultados. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele tem mais de 10 itens, né? Como utilizar materiais de referência, utilizar carta de controle, utilizar brancos, fazer ensaios de proficiência, participar, né? No caso, enfim, são vários controles que a norma sugere que você faça, mas dependendo da sua realidade, você pode encaixar outros, né? Não precisa fazer todos. Entendi. A gente já falou em outro podcast também sobre esse desafio que é pegar uma amostra do meio ambiente, trazer para o laboratório, analisar e esse resultado ser um resultado ainda fiel àquela condição lá do ambiente. E a gente está falando aqui de monitoramentos ambientais, né? Então, que bacana que a gente tem uma norma, que é a 17025, uma norma conceituadíssima, que dá esse norte para a gente. E dentro da norma tem um item, né, Ana? E nesse item tem esses subitens. A gente está há um tempo já, a Ambimed vem dando passos para a qualidade, no sistema da qualidade, num processo de melhoria contínua, inclusive a gente é certificado pela rede meteorológica. O que é que você considera como sendo assim, talvez seja uma pergunta desafiadora, mas a garantia da qualidade que você acha que é mais representativa assim, para a amostra de meio ambiente? O que é que você acha que tem um poder assim, de garantir mais a coisa? Eu acho que não vai ter uma. Realmente é o conjunto. É você realmente utilizar o branco, utilizar materiais de referência, né? Você está sempre fazendo checagem nos seus equipamentos, principalmente de emissões atmosféricas, que é um equipamento muito complexo. Tem muitos... Dentro do CIPA, né? Que a gente chama que é o coletor isocinético, tem muitos equipamentos, no laboratório também. Então,
materiais de referência e participar dos ensaios de proficiência, eu acho que realmente é um conjunto do todo. E uma coisa também, você fala que bom que a gente tem a norma, e até o meu livro de cabeceira, né, que é o de gestão do laboratório. Vamos mostrar aqui, pessoal. O pessoal que tá assistindo aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Anota aí, viu? Não é jabá, não. A gente não tá ganhando nada com isso. Mas olha aqui, gestão de qualidade em laboratórios. Dá uma olhadinha aqui, dá uma procurada aí, viu? Esse conteúdo. Esse é o professor Igor Renato, e dentro desse livro ele cita um artigo que foi publicado na revista Nature, onde foram perguntados para mais de 1.500 pesquisadores, né, da parte realmente da academia, se eles viam algum problema de reprodutibilidade dos artigos, que é aquilo de você, ou no caso da gente, pegar uma norma e repetir, ou do artigo você pegar o artigo e repetir. E assim, 70% deles disseram que eles não conseguiram repetir algum dos artigos que eles pegaram. E 50% deles disseram que eles não conseguiram repetir os seus próprios artigos. E aí, na conclusão, uma das sugestões que se fala... O que seria o repetir o artigo? É fazer os mesmos ensaios com aqueles dados do artigo? Isso, exatamente. Se está lá, é o reagente com tal concentração, é aquele equipamento, é você colocar na estufa por 10 minutos. E realmente é difícil. Nos meus tempos de PIBIC, muitas vezes a gente já pegou um artigo, fez tudo igual e realmente encontra resultados diferentes. Entendi. E muitas das coisas é pelo fato de você não utilizar controle de qualidade. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então isso quer dizer que quanto mais controle de qualidade é possível que a gente tenha cada vez mais resultados fidedignos, é isso? Isso, perfeito. A gente reproduza, porque tem a sensibilidade do técnico, a sensibilidade do equipamento, as condições ambientais do laboratório. Quando isso é feito de forma diferente, sem controle da qualidade, né, Ana, isso que a Ana está trazendo, aí você tem resultados doidos aí, nada conversa. Mas quando você... O que é o norte, né? Você ter controle de qualidade nesses diferentes laboratórios, para que resultados tragam o resultado fiel do que a coisa representa. Mas aí, assim, o que um laboratório precisa para ter essas garantias? Então, assim, o que eu preciso fazer para efetivamente ter essas garantias de que os meus resultados vão estar mais próximo de uma realidade? Quais são, de fato, essas garantias? Exatamente. Pronto. Dentro aqui, vou pegar até minha colinha para não esquecer de falar de nenhum. A gente pode usar materiais de referência, a gente pode utilizar equipamentos alternativos calibrados, podem fazer checagens funcionais ou checagens intermediárias, a gente pode usar padrões com carta de controle, pode reensaiar mais de uma vez, né, esses itens, pode fazer comparações intralaboratoriais, que é dentro da própria Ambimed, ou interlaboratoriais com outros laboratórios, e os ensaios de proficiência e também amostras cegas. Então, o que eu queria falar, que eu acho muito interessante, é o branco. Né? Que é uma amostra assim, para verificar que não existe contaminação. E aí pode ter o branco aqui do laboratório, tem o branco de campo, o branco de equipamento, que é para avaliar se naquela amostra não existe uma contaminação grande. Tá. A gente pode ter o exemplo também de brancos do parâmetro PM2,5, que é a partícula PM2,5, onde dentro do laboratório, a gente tem um branco do laboratório e tem um critério, que ele não pode passar, né, o resultado final que der ali não pode passar de 5 miligramas. E já o branco que vai para o campo, que é aquele que realmente vai ter as interferências, também tem um critério de aceitação. Que vai ser medido, que vai dentro do equipamento, etc. Isso, assim como também as placas de microbiologia para quantificação de fungos, né, em ambientes climatizados. Existe o branco de laboratório, o branco também externo, que vai para... Né? É só para a turma que não é bem da área, né? Porque a gente tem advogado ouvindo também, e talvez um biólogo que é de fauna, que está um pouquinho mais distante. O branco é a amostra, né, Ana? Não pode ser estiver errado. É a mesma amostra que vai para o campo, sendo que ela não é amostrada, ela não é exposta ao que a gente está querendo coletar. Falando de chaminé, a gente não coloca o filtro, de repente, na caixa quente para coletar o particulado da chaminé. Ele passa por todas as condições ambientais, por toda a cadeia que a amostra passa, mas ele não é coletado. Já levando em consideração transporte, as condições ambientais do campo. Então, para saber se o que não é amostra está interferindo no resultado.
E o que a Ana trouxe do 2,5 é importante, porque não é qualquer número. Porque imagine que a amostra deu 150, mas o branco deu 50. Pô, tá representando aí quase que 50% da amostra. Então eu não posso fazer isso também. Ele tem um nível de aceitação. No 2,5 é 5, né? 5 miligramas. É 5 miligramas. Então a gente não pode passar disso. Se passar também, a gente tá com problema. Então o branco eu acho assim, de fato, fantástico. Eu acho que essas comparações a gente poderia passar uma por uma, mas é tema para outro podcast. Depois a gente Você volta. tá aí. Vamos fazer uma provocação aqui pro pessoal que tá assistindo. Bora. Você que tá assistindo aí, faz o seguinte, então, ó. Tasca o peteleco no like aqui, porque se tiver um monte de like, um monte de comentário, bota aí, ó, eu quero saber mais. A Ana vai fazer 10 podcasts. Pra falar de cada item. Vamos trazer merece. a Ana aqui pra fazer mais podcasts. Tá com vocês aí a bola aí, viu? Vocês estão assistindo a gente, tasca o peteleco, mete um monte de comentário aí e a gente traz a Ana aqui de volta. Não é, Edvaldo? Com certeza, é porque a norma ela é muito inteligente, né, Ana? Assim, são garantias mesmo, são você controlar o risco. Então, quando a gente fala assim, análise intralaboratoriais e interlaboratorial também, né? Você se comparar com outros laboratórios. Ou seja, a mesma amostra de concentração conhecida vem para a Ambimet, vai para um cara em São Paulo, vai para um cara na Itália e tal, e depois a gente conversa esses resultados para saber se esse... O resultado convergiu, se estão bem alinhados. O intra é dentro do laboratório? É dentro, é com a gente aqui. Isso, e o inter é fora? É fora, com outros laboratórios. Tá. O intra a gente pode variar os analistas, os equipamentos, né? O método também. Entendi, bacana. Adorei esse negócio, porque eu fico imaginando como é que o gestor ambiental, né, na hora da contratação de uma empresa, ele tá lá, ele nem imagina que por trás... coisa. E aí, assim, já surgiu aqui uma pergunta interessantíssima, porque, assim, é difícil manter a qualidade, que é desafiador, a gente já sabe, mas, assim, é difícil, é fácil... Como é que é essa relação aí de se conseguir manter a qualidade dos ensaios? Eu poderia dizer assim que realmente é difícil, mas se a gente tem procedimentos bem estruturados, né, baseado na norma, se a gente já define nossos critérios de aceitação, como aqui a gente já define, porque às vezes a norma define quais são e outras vezes não, ela deixa aberto, né? Se a gente tem isso e treina realmente os nossos colaboradores, então na prática do dia a dia já tenho que fazer o branco para poder controlar, entendeu? Isso mesmo. A gente tem o exemplo no podcast anterior da casa desarrumada, né? Aí quem tem uma casa desarrumada, toda bagunçada, os pratos sujos, aí vai chegar uma visita, pô, vamos limpar a casa para receber a visita. Aí limpa, fica um brinco, na visita vai embora, tome sujar a casa de novo. Óbvio que existe um vetor puxando a coisa para o sentido contrário, é natural, de tipo, é mais fácil você fazer uma coisa sem um branco, é mais fácil você não comprar um gás ou não passar o gás padrão, mas obviamente que é mais sólido, é mais consistente e você fazer a coisa certa. Então, se você toma banho todos os dias, não vai ser preciso você tomar um banho de um dia inteiro para ficar limpo. Agora, se você passa 3 meses sem tomar banho, quando você for tomar banho lá, amigo, aí um banho não vai resolver o seu problema, não. Você tem que passar uma semana tomando banho. Vai ter que caprichar pra caramba. Isso. E eu acho que isso também entra em outra garantia, que é a checagem intermediária nos nossos equipamentos, né? E utilizar os padrões com cartas de controle. Porque um exemplo que a gente tem que a gente sabe a nossa balança, né? Balança analítica. As pessoas podem achar que a gente não precisa fazer nada com ela, porque ela já é perfeita quando comprou e tal. Tá novinha, né? Tá com selo, tá cheirando a novo. Acabei de abrir, pronto. Calibrei e não vou fazer mais nada, né? Mas assim, os equipamentos, eles têm uma deriva natural, né? Uma variabilidade natural que ele não vai dar sempre ali a mesma coisa. E aí, todo dia a gente tem que colocar os pesos padrões, ver quanto está dando, colocar nas cartas de controle. As cartas de controle são gráficos onde tem... ao longo do tempo, a gente vai vendo a variação daquela grandeza. Nesse caso, a gente está falando de peso padrão, está falando de massa, mas podia estar falando também dos analisadores de gases, né? Dos gases padrões. E realmente é trabalhoso você ter que fazer todo dia. Às vezes você acha que, não, já dá todo dia dentro, por que eu vou fazer hoje? Né? Mas o importante da checagem é isso. Entre uma calibração e outra... pode ser que por alguma ação ambiental ou até do próprio analista, aquele equipamento começou a variar, exibir uma tendência e você tem que avaliar aquela tendência. Então, você é trabalhoso, mas é necessário fazer. É massa. A carta controle, eu vou falar isso, fazer questão de falar, Ana, porque eu trabalho há 16 anos com laboratório e eu demorei uns 7 anos para entender o que era carta controle. E, na verdade, é uma coisa muito simples, né?
É um gráfico, né, que você tem a medida das variáveis ao longo do tempo e tem um limite inferior e um limite superior que você seta. Então, uma variável de interesse, não são todas, né? A gente escolhe algumas variáveis que vão trazer interferência no resultado final, não é isso? O que é que a gente faz de controle, de carta controle dentro do laboratório? No caso, seria o valor que você está medindo. Por exemplo, o analisador de gás de combustão, que você já falou. A gente tem aqui numa concentração, vamos dizer, de 50 ppm de CO. Certo? Beleza. Então, a gente vai usar o nosso analisador de gases, vai medir o gás, está lá dizendo que tem uns 50, tem uma incerteza ali. Isso. Mas você não vai encontrar 50, 50, 50. Não é assim realmente na 51, realidade. 49, 48, Isso. 52, e aí a gente coloca a faixa que a gente aceita, para cima e para baixo. Perfeito, isso. E se der fora, a gente faz o quê? Isso, a gente tem que tomar uma ação imediata, né? Pode repetir novamente, para ver se for um problema pontual, ou se realmente vai precisar mandar novamente para calibração. A gente também precisa avaliar se foi hoje ou foi ontem. Será que eu emiti um resultado ontem? Será que esse fora do nosso controle? Isso, então realmente tem que tomar uma ação, né? Tem que abrir um trabalho não conforme, tem que investigar. Entendi. Ações corretivas e preventivas, né? Isso. Mas a carta controle é isso, é um gráfico em função do tempo com limite inferior e superior daquela variável que não pode ultrapassar isso. Isso, cara, assim, parece uma coisa tão simples, né? Mas se você não tem, imagine que você está fazendo uma medida de 50 na sua balança, mas o negócio está dando 200, imagine. Aí o resultado deu fora, por quê? Porque você não tem controle. E na balança é impressionante porque você tem um peso padrão, é o peso que a gente pega com luva, ele está dentro de uma caixinha, isento de umidade, tal, para pegar aquele cara ali, colocar e ver quanto é que está dando de fato. Então, cara, isso é fantástico pro resultado. Muito. E não é, tipo, não deu uma diferença de quilos, né? É uma diferença de, sei lá, gramas ou miligramas ou sei lá. Miligramas. Porque... Aí agora vamos falar do... Desculpa, Não, pode falar. Agora vamos tocar nesse ponto, porque a amostragem isocinética é um procedimento que tem um parreal de variáveis que compõem o resultado final. Então aí a gente pensa assim, mas é um pouquinho na balança, no peso, um pouquinho na temperatura. Esses pouquinhos, quando somam no final, dá o que a gente chama de incerteza da medição, que isso também é um outro podcast que a gente vai fazer só sobre isso, para explicar esse lance, porque também você não pode chegar no resultado final de chaminé ou de qualidade do ar e dizer assim, deu 100 mais ou menos 1000. Como? Não dá, né? 1100 ou, meu amigo, é quanto o negócio? Ou você tem que chegar 100, tem que ter uma faixa de aceitação também, mas quando você soma tudo isso, dá um número lá. Perfeito. E aí, a gente tá falando bastante dessa tal ISO 17025, alguns chamam de 1705, alguns chamam de sei lá o que, né? Mas vamos falar um pouquinho mais dela aqui, que assim, todo mundo sabe que eu gosto muito de falar de processos normativos, gosto muito de processos de qualidade, mas assim, antes da gente aprofundar, assim, o que é esse diacho de 17025 aí, que todo mundo fala aí, que eu quero saber mais aí? Pronto, a 17025, né, foi atualizada em 2017 e realmente é uma norma que dá requisitos para os laboratórios de ensaio, calibração e amostragem que tem um ensaio subsequente. Então, ela vai ter requisitos de gestão, sobre reclamações, sobre como você lidar com ações, auditorias, e tem essa parte também, né, mais específica, mais esse norte, né, vamos dizer assim, mais químico, mas também tem as outras áreas, né? Um norte mais específico, mas também fala também sobre pessoal, fala sobre os equipamentos. Diretoria, né? Análise crítica da direção. Isso. Eu acho bacana quando a 17.000, ela traz assim... eu não sei, Ana, como é que isso está muito bem visto agora na versão 17. Mas a decisão ela tem que vir de cima para baixo, num laboratório de ensaio. Ela tem que vir de fato da diretoria. Né? E existe um dispositivo chamado análise crítica da direção, que é para a direção também estar envolvida com essa transformação que a qualidade traz a um laboratório de ensaio. E é um fato curioso, Ana, porque assim, a gente quando bota o pé na 17.025, a gente não consegue entender como é que é uma vida sem a 17, para garantir os resultados, entendeu? Como é que você garante o resultado sem a 17? É difícil, entendeu? Não tem, para quem tem laboratório de ensaio e calibração, e é uma norma muito bem conceituada, como a gente falou no começo,
porque ela tem esse viés muito inteligente de ter essas garantias de qualidade e ela também tem esse know-how internacional, né, Ana? Porque o Inmetro também acredita por essa norma também, e essa acreditação do Inmetro serve também para fora do país, assim como a acreditação de outros organismos fora do país serve para aqui, porque é um nivelamento, né, de garantias de qualidade no mundo inteiro. Isso, mais específico, a SEGECRE, né, que acredita. A SEGECRE, E aí também, lembrando das outras garantias da qualidade, e dessa questão assim de cima para baixo, né, é falar sobre materiais de referência também, que não são baratos e muitas vezes financeiros se questionam, esse material é tão caro, né, por quê? Mas realmente, falando o que é o material de referência e o material de referência certificado, são soluções de concentração conhecida, que elas vão para o laboratório e você vai fazer o seu mesmo procedimento naquela solução que você conhece. Perfeito. E aí você vai ver se o seu processo está com erros sistemáticos e você analisa e pronto, ele tem que bater no que está ali, no material de referência. Também tem outro, que são as amostras cegas, que tanto pode ser organizado pelo laboratório ou como por fora, que é você pegar uma amostra de uma concentração conhecida pela gerência, pela direção, enfim, e ir para o laboratório como se fosse uma amostra normal. Então, tipo, analisa aí, deixa eu ver que número vocês descobrem. Isso, porque o material de referência normalmente os analistas sabem. Essa amostra cega, só quem está sabendo é a direção para avaliar. E aí também tem outro que também é mais caro, né? Que é o ensaio de proficiência. Então, eu quero saber mais sobre esse negócio aí, assim. Vamos ver para os detalhes aí. Como é que funciona o ensaio de proficiência? Pronto. O ensaio de proficiência até é um nome meio complicado, a pessoa pode até nem entender. Você já sai correndo. Tchau. Já chega de comer, Mas aí, como é que funciona o ensaio de proficiência? Pronto. O ensaio, né, é a nossa análise, né, o que a gente faz, ou no caso também a amostragem, e proficiência vem daquilo de ser proficiente, de ser competente, de realmente ter conhecimento do assunto. Então, como acontece? Diferente dos materiais de referência, que você já sabe o resultado, e das amostras cegas, que a direção já sabe, o laboratório não sabe qual é o resultado. Então, se a gente analisa hoje material particulado, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, HCl, cloro, vem uma amostra dessa... De onde vem essa amostra? Como é que é? Vem de um provedor. E aí ele pode ser acreditado ou pode ser também cadastrado em outra base, que é a base EPTIS. Então, o laboratório, no caso, a gente contrata, né, essa empresa para mandar essa amostra de desconhecimento. Tipo assim, eu quero participar de ensaio de proficiência. Eu entro em contato com o laboratório. Isso. E o laboratório, você quer? Então tá, então peraí. Aí ele vai lá e manda essa amostra. Isso. Que ele sabe o valor. Isso. Mas a gente não sabe, e ele dispara para vários laboratórios, né, Ana? Isso. A gente participou ano passado, né, sobre o parâmetro material particulado, que foi um provedor lá dos Estados Unidos. Então, a única coisa que a gente sabe é a faixa, porque a faixa que tá aquele valor é importante pra gente. Porque se a gente tiver numa faixa, se ele tiver com concentração muito baixa, a gente analisa na concentração alta, a gente não tem como acertar aquele resultado. Pode usar o equipamento errado para fazer isso. Então, a faixa a gente sabe, é de 1 a 1000, enfim. Beleza. Mas o valor exato a gente não sabe. Então, chega pro laboratório, os analistas vão analisar e a gente envia o resultado e no final esse laboratório que organizou o ensaio vai compilar os resultados e dependendo da forma que ele analisa, pode ser pelo Z-Score ou outro, vai dizer se a gente foi proficiente, se a gente conseguiu chegar naquele resultado que está, né, determinado ou não, né? Se a gente ficou muito longe. E aí é muito interessante porque é uma forma de você avaliar se o seu procedimento está correto, se o que você faz, se os seus analistas estão corretos, se o equipamento está correto, porque calibrar equipamentos você já tem que fazer por obrigação. Você analisar seus certificados também, se adquirir reagentes com qualidade, você já tem que fazer tudo isso. Perfeito. Né? E é importante lembrar que fomos proficientes, né? Foi. Vixe, parabéns aí a turma do laboratório, a gente comemorou muito, né, Ana? Assim, foi o nosso primeiro ensaio de proficiência de material particulado e acertamos a mosca. Foi. Tá, coisa boa. E aí vem um certificadozinho? Como é que é? Como é que chega esse parabéns aí pra gente? Chega um certificado, né, Ana? Chega o relatório. Do resultado, né? Fala aí mais um pouquinho como é que é a divulgação disso. Isso, chega o relatório, né? Chega nessa tabela, nesse caso, nesses que a gente participou, foi pelo Z-Score, então tem umas coresinhas, né? Dizendo se você ficou fora, se você ficou dentro, né? E chega o certificado. Outro que a gente participou também foi de amostragem, né? Então a gente participou esse ano realizando tanto determinação de umidade, determinação
dos gases de combustão, né? E também ele chega com um relatório e indicando. É curioso, assim, porque essa de amostragem de campo aconteceu no Rio de Janeiro e a gente teve que mandar nossa equipe para lá. Isso. Então a galera foi daqui de Alagoas para lá com equipamento, como se fosse fazer exatamente a amostragem no chaminé. E é um duto horizontal com vários furos e tem várias empresas. E nesse duto tem a vazão conhecida, o diâmetro, velocidade, temperatura e concentração dos poluentes. E ninguém sabe quais são essas variáveis, faz a coleta, vem tratar os dados no laboratório, depois manda o resultado e aí também fomos proficientes nesse ensaio de amostragem de campo também. Tá, que joia. E aí é interessante, né? Porque o que dá a impressão é que é algo meio em rede, meio colaborativo, porque tá todo mundo lá e todo mundo meio que se ajudando, meio que assim... me parece então que falar de qualidade, a gente também fala de questões em rede, fala de pessoas que estão preocupadas com a qualidade. Isso eu acho espetacular. Eu acho que, com certeza, uma energia que acontece, Ana, no ensaio de proficiência é que o ensaio dê certo, né? Todos os laboratórios estão torcendo para que tudo dê certo também, porque, Ana, você pode trazer esse exemplo também, às vezes acontece do provedor não mandar a amostra direita, eu não sei se é bem isso, mas cada laboratório dá um valor doido aí, e aí não consegue chegar no valor na faixa, e aí o ensaio ele pode ser cancelado ou não. Isso pode acontecer, é mais difícil, mas pode, e aí ele vai para aquele parâmetro realmente não deu, porque os resultados foram muito dispersos, né? Foi no método de NOx ou não que isso aconteceu? Foi no NOx do balão, né? Foi. Porque o método ele já tem uma incerteza alta. Então o próprio método... A própria forma de fazer já... que é quem conhece, quem é da área, é você fazer NOx pelo método do balão na chaminé. Então os resultados foram tão oscilantes entre os laboratórios que não deu para o provedor terminar ali o ensaio de proficiência, entender como sucesso, né? Mas é por aí. Você, engenheiro, você é dono da pasta ambiental aí, você, gestor ambiental. A pessoa, o fornecedor, tem ensaios de proficiência? Já participou? Né? Participou de ensaios de proficiência? Presta atenção aí, viu? Fica a dica pra você. Manda evidência por e-mail pra mim, né? Faz um comentário aqui. Sim, meu fornecedor já participou. Não, eu falo assim... Coloca aí. O gestor ambiental, quando ele faz esse tipo de contratação, ele pode pedir pro laboratório, cara, me manda a evidência. Porque se o cara já tem a 17025 implantada, tudo isso já tá visto de uma forma geral. Mas o cara não tem. Aí, beleza, você participou da proficiência, me manda a evidência disso aí. Como foi que participou, quais foram os resultados. Como é que você garante a qualidade dos seus resultados? Perfeito. Me manda a evidência disso, porque isso é muito importante. Então, aí, por falar nessa questão de rede, nessa questão de pessoas, então deve ter um monte de treinamento aí no laboratório para manter a qualidade. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos abrir aqui um parênteses específico. Como é que funciona os treinamentos aqui na Ambimed? Certo. Primeiro, quando o colaborador chega, né, ele passa pelaquela batelada de treinamentos, tanto administrativo, da qualidade, de segurança, né? E aí vem os técnicos que vai depender se é específico, se é do laboratório, se é da amostragem. E aí, tanto a gente trabalha com vídeos em lives, como procedimentos, também tem a parte prática, né? Que segue. E como a gente passa bastante por atualizações, tanto atualizações que vêm de normas que são atualizadas, como até incrementar controles de qualidade, a gente revisa os nossos procedimentos e aí vai realizar os treinamentos práticos em cima disso. Assim, o processo de treinamento, né, é um processo que requer esse olhar mais de perto, porque equipamento não faz nada por si só. Sim. São as pessoas que operam os equipamentos. Então, esse trabalho com o pessoal, da gente ter... E aí, eu não estou falando por mim, isso a gente escuta de fora. A Ambimed é uma equipe de técnicos e de engenheiros. A gente estava fazendo assim um panorama geral da coisa, e até a turma do administrativo é engenheiro ou técnico, né? É alguém que conhece do assunto, porque não tem como você trabalhar com coleta isocinética de poluentes atmosféricos se você não souber o francês que você faz. Então aqui a gente tem esse lance da equipe ser muito técnica, isso facilita o treinamento também, porque quando a gente vai disseminar uma coisa nova, um procedimento novo, uma atualização, a turma já pega isso fácil. Já tem mais ou menos uma familiaridade com isso, eu diria, né? Isso, exatamente. E parte também, eu e o Thiago, a gente é do campo, a gente é da amostragem, então
isso também tem ajudado bastante. Ô, Edivaldo, você comentou em outros podcasts assim que o equipamento tá lá, né? É um botão que você vai apertar, é um ajuste que você vai fazer, porque o equipamento não faz nada sozinho, né? Isso a gente chama de sensibilidade, cara, do técnico, sabe? No laboratório, né, Ana, de ensaio, tem imagine que um negócio muda de cor. Você vai, num laboratório químico, com um processo de titulação, você vai titulando ali, aquilo ali sai de um laranja para um vermelho. Então tem muito dessa habilidade, experiência e sensibilidade do técnico, senão não rola o negócio, entendeu? Não é tão simples assim. É o preparo de uma amostra para você setar, o ajuste de uma válvula no campo também, para que você colete na mesma velocidade. Tudo isso são coisas que só boa sensibilidade é experiência que vai trazer. Vários itens, não é só financeiro, não é só social, não é só biológico, sei lá se eu posso dizer assim. Mas assim, é um contexto gigantesco de itens que eu não sei se eu posso usar, e aí vocês como especialistas, parece que o treinamento ele precisa começar por um processo de conscientização. Perfeito, sabe? Assim, conscientizar de que, olha, aqui nós trabalhamos com qualidade, é o que dá a impressão, viu? Vocês dê continuidade nesse negócio aí. A gente se esforça para que isso aconteça. E acontece de fato porque a gente tem as evidências disso. E uma coisa que eu vi também nessas últimas editorias que a gente passou é realmente esse processo de conscientização e algumas pessoas, como os técnicos e tal, então a gente, quando fica mais no linguajar deles, quando eles falam do controle de qualidade, eu chego a abrir os olhos. Porque está enraizando dentro das pessoas que aqueles controles precisam ser feitos justamente para evitar alguns problemas, e aí também entra na questão dos riscos, né? Se eu não fizer aquilo, qual o risco no meu resultado que vai impactar? Né? Vai ter um grande problema ou não vai, né? Enfim. E aí, já que a gente está falando de pessoas, vamos falar da empatia com o gestor ambiental, que todo podcast aqui eu falo bastante nisso, que aí a gente tem uma super audiência com os gestores ambientais, né? E aí, assim, vamos empatia, né? Vamos olhar lá pelos olhares dos gestores ambientais, né? Dos donos de pasta e tal. E assim, como é que um laboratório, quais são os itens e como é que o laboratório consegue trazer, consegue ajudar o gestor ambiental para que ele se sinta tranquilo nas atividades dele? O que vocês acham? O gestor ambiental, Maurício, ele é um profissional que ele é um grande gerente. O nome já diz gestor. E ele tem vários braços que precisam atuar de forma confiável do lado dele para que ele tome as decisões. Então o cara tem ali o terceiro que trabalha com ele com transporte de resíduo sólido, o cara que faz análise de águas, de ar, o órgão ambiental, o financeiro, enfim. Então ele tem uma série de profissionais ali do lado dele para ele ajudar ele a tomar a decisão. E no caso do laboratório, do monitoramento ambiental, da garantia da qualidade nesses resultados, é tudo ou nada para a vida e o sucesso profissional da decisão que ele vai tomar. Porque você imagina, eu vou trazer um exemplo assim, bem clássico, inclusive a nossa missão é cuidar do meio ambiente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E tem um exemplo clássico que a gente acertou em cheio nisso, que foi o quê? Uma comunidade vizinha a uma indústria estava reclamando de um odor de um determinado poluente. Esse poluente é um poluente muito oxidante, que é o SO2. Então o SO2 em altas concentrações ele vai inflamar as vias aéreas, ele vai trazer inflamação na garganta, no pulmão, enfim. Pode até levar a óbito se for uma coisa muito alta, uma criança, um risco muito grande. E aí existe, a indústria chamou a gente, isso é um fato real, a indústria chamou a gente para dizer assim, Ambimete, olha se de fato esse poluente está caindo lá, quanto que está caindo lá e o que é que eu posso fazer aqui para diminuir o que está sendo depositado lá. E a gente foi olhar, de fato, o poluente estava indo para lá e a gente criou dentro da indústria 3 níveis de alerta de urgência e de emergência, de emissão do SO2. Indicadores que você bateu o olho. Isso, o processo olhava para isso. A gente até falou também em outro podcast. Você chegou ali no alerta, você já tomava uma decisão. Você chegou na urgência, você já tomava outra emergência para o processo, porque ali ia estourar lá no ambiente. Então, isso aí são números, são variáveis, são resultados que chegaram para a gente tomar uma decisão. A gente tem que monitorar isso para tomar a decisão. Perfeito. Se esses números estão errados, nossa decisão está errada. Perfeito. A gente vai dizer, não, beleza, 700 a urgência, a emergência.
E não é, entendeu? E aí o cara já vai estar estourado lá bem antes disso, porque o número estava errado. Então eu acho que é um processo de responsabilidade muito grande. É um processo, o processo de garantia de qualidade traz muita responsabilidade para quem tem a garantia, para quem compra, porque o que o cara está comprando do laboratório não é o resultado. Ele tem que entender isso. Ele está comprando primeiro velocidade. Claro. Eu acho que ele está comprando ali porque ele não aprendeu o negócio para fazer, ele compra porque ele não sabe e compra confiança naquele número. Né? Se eu soubesse coletar meu próprio sangue, botar dentro do equipamento e ver quanto é que tem de glicose, eu fazia. E não precisava ir no laboratório. Eu não precisava, mas eu não sei, eu vou. Só que se lá eu tô com 200, 300 de glicose, o cara me diz que eu tô com 90, bicho, aí eu vou ter um problema de diabetes, um problema nos meus rins e eu não vou saber por quê, entendeu? Claro. Perfeito, então é desse jeito que ajuda. Então, Ana, acho que a gente ainda tem alguns itens aí que eu queria trazer, porque, por exemplo, se o laboratório dá um número, não é o número pelo número, né? Não. Então, assim, você elencou aí vários itens e tipo assim, provavelmente deve ter um monte de gente aí no mercado dando número pelo número e talvez o gestor... né, por confiabilidade, né? E aí, assim, de que forma a gente, pra gente já caminhando pro final do nosso podcast, assim, essa confiança do número realmente é trazido por esses itens, né? Esses itens realmente trazem essa confiança do número para o gestor ambiental? Sim, sim. Hoje a gente até coloca mais um pouco sobre alguns controles, né, que a gente realiza no nosso relatório, principalmente controles de temperatura e umidade, que são críticos para algumas análises, né? Até também quando, dependendo, não é comum, mas os gestores podem pedir também que a gente coloque os nossos dados de carta de controle. Então, a gente já colocou para dar mais essa clareza. E sim, né, todo esse conjunto desses itens, realmente eles vão dar mais exatidão e precisão. E realmente não são baratos esses controles, né? Como eu falei, os materiais de referência, até materiais de referência de gases são caros, né? A gente pode achar que uma medição com equipamento é mais simples, seria mais barato, mas não é por causa desses controles que a gente tem que fazer. E realmente o tempo que cada colaborador vai gastar fazendo esse controle, ao invés de estar, por exemplo, analisando uma amostra. E acho que é isso. Quer complementar alguma coisa? Não, tá tudo certo, é isso mesmo. Eu só tava pensando também um pouco, porque eu sou conectado com esse negócio, de como isso tem transformado, né, a vida do gestor. Eu concordo plenamente. Porque o gestor, Edivando, pode dizer o seguinte, o gestor pode contratar uma empresa e recebe o número, que é um número no relatório. Mas aí na cabeça do gestor deve passar um furacão, né? Do tipo, meu Deus do céu, será que esse número tá certo ou não? Não, mas peraí, eles disseram que eu tô dentro, eles disseram que eu tô fora. Mas peraí, como é que o gestor ambiental vai dizer assim, eita, não, eu vou confiar nesse número por causa disso, do item A, B e C. Eu posso questionar enquanto gestor ambiental quais são os itens que eu posso questionar. Então, assim, eu fico muito preocupado com essa questão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vive falando aqui nos nossos podcasts e coisas que a gente vê aqui na Ambibet. Maurício, e assim, olha o gestor ambiental, que ele chegou, ou a gestora ambiental, que ela chegou agora na pasta, na indústria, e ela olha para trás, para quem estava na gestão e enxerga vários relatórios. Beleza. E esses relatórios, na maioria das vezes, eles vêm de vários laboratórios diferentes. Da mesma coisa. De repente, da mesma chaminé, o comercial estava mais baixo preço, a empresa estava mais perto ou mais longe, enfim. Contratou várias empresas. E ela vai contratar de uma empresa nova que também é diferente daqueles relatórios que ela tem. Imagina? Cara, isso é um problema que você não imagina o tamanho para que o gestor leve para o órgão ambiental, para o seu corporativo, a explicação de por que um relatório dá 1.000, outro dá 1, outro dá 100, outro dá 10.000. O que aconteceu? O que aconteceu? E eu acho que o que tem que nortear, que é o que norteia os laboratórios, é o gestor tomar decisão em função de laboratórios que garantem a sua qualidade. A primeira coisa, eu acho fantástico. Primeiro, ter a 17025 no seu sistema de gestão. Seja ela pela rede meteorológica ou pela CGE, que é acreditação melhor ainda.
E segundo, pedir algumas evidências, minha gente, disso, porque não é só ter a 17 mil. Acontece, a auditoria acontece dentro de 3, 4, 5 dias, e tem muita gente que a gente sabe que esquece o sistema de gestão durante um ano e vai pensar um mês antes da auditoria. Então pede evidências de carta controle, certificados de calibração via RBC. Deixa eu ver, aí manda um PDF. Isso, manda um PDF aí no e-mail, me manda aí qual o treinamento desses colaboradores que estão vindo para cá, o que eles foram treinados. Tempo de experiência da empresa, foto do laboratório de vocês, registro fotográfico, minha gente, no laboratório. É preciso pedir pra gente ver. Eu vou no restaurante comer, eu mexi uma olhadinha na tua cozinha pra eu ver. A gente posta nos nossos rios aqui do nosso Instagram, porque a nossa cozinha tem um vidro, é aberto, a gente entende que tem que ser assim, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu acho muito importante, porque aí, lá na frente, você vai ter um paralelo de resultado, mas eles vão conversar um com o outro, porque são empresas responsáveis que estão oferecendo serviço para você. Perfeito. E também, em todas as etapas, a gente sempre está olhando para os controles, né? De qualidade desse nosso trabalho. E também, quando chega no relatório, que chega para o cliente, e aí o cliente tem essa sensação, será que é esse resultado mesmo? Né? Deu fora isso mesmo? A gente sempre olha para trás de novo. Porque a gente olhou, a gente olha de novo. A gente fez o branco, a gente fez replicata, a gente fez 3 amostragens, a gente... Enfim, passou o padrão nesse dia. Rastreabilidade, né? Exatamente. Então, pode ter certeza, pode confiar nisso, que a gente está questionando, a gente vai mostrar essas evidências de todos esses controles de agentes. E vocês orientam os gestores ambientais a procurarem isso, a questionar isso? Como é que a gente faz com os nossos clientes? Assim, a gente tem um histórico, mostra. Como é que a gente tem feito isso? Existe a apresentação das evidências, né, que são as evidências compulsórias, assim, da gente apresentar isso para o cliente. Mas essa apresentação das evidências, além do que é obrigatório apresentar, elas acontecem muito em função dessa discussão de resultado de mesa, que é extremamente natural. Às vezes eu vou contar um outro exemplo. A gente foi para uma indústria que o cara estava com um histórico lá dando 100 e a gente chegou, deu 200, por exemplo. E o cara, Edivando, como é que é esse resultado, rapaz? O dobro, como assim? Deixa eu ver tal. Abre a manga. Quando abriu a manga lá, o filtro de manga, o negócio estava sem manutenção, não sei quantos dias ou meses ali, entendeu? O resultado exatamente, em função disso. Aí assim, para que antes de abrir a manga, a gente precisa apresentar as evidências de que aquele resultado é aquele mesmo. Show. Então deixa eu te explicar aqui, cara. Isso aqui tem uma incerteza de medição, aqui é calculada, isso aqui a gente precisa passar um padrão na balança, as amostras elas vieram com branco pro campo, e assim, vai explicando pro cara e mostrando essas evidências, além do que a gente precisa apresentar no relatório, para que a gente vá conversando. Muito bom, muito bom. Segurança ao gestor ambiental que está contratando o serviço. Acho que isso é muito, mas muito interessante a gente trazer mais uma vez aqui no nosso podcast. Pessoal, já sentiu que está terminando, né? Aqui, eu vou pedir as considerações finais. Você aí não sai ainda não. Deixa aquele likezinho, clica no sininho, daqui a pouco a gente volta. A conversa tá tão boa que a gente vai pedir a pizza. Minha gente, as considerações finais sobre toda essa questão da qualidade dos ensaios do laboratório. E aí? Cara, não é à toa que a gente colocou esse tema no podcast, né? Um tema muito importante, e não é à toa que a Ana Paula está aqui com a gente. Né? Eu brinquei no início, mas a Ana, eu conheço ela, a carreira dela desde o início, é aqui conosco, então vem ascendendo. E eu acho que a palavra que fica é o sentido dessa coisa, tá? A gente tá falando de 2025, de número, de incerteza, não sei de quê, de desvio padrão que sobe para cima e para baixo. Isso leva a quê? A gente tem que entender isso. A gente está trabalhando com amostras de meio ambiente, a gente está trabalhando com carreira de gestores ambientais que subcontratam um serviço que eles não fazem ou querem velocidade para fazer aquilo ali e trazem aquela expert para o assunto, e que tem que ter confiança. Então, o sentido disso tudo é a gente ter um resultado confiável, fidedigno, que represente o que o ambiente tem. Show de bola isso aí, viu? Mas antes de fazer essas considerações finais, Edivando, um passarinho verde aqui, ó, verde, que é da primeira, falou aqui no meu ouvido, né? O ponto, que a Ana Paula teve toda uma história no Ambimed. Foi isso mesmo? Teve. Rapaz! Teve. E Ana Paula, conta direitinho essa história, antes das suas considerações finais. Conta um pouquinho da sua história aqui na Ambimed. Como é que foi esse negócio aí que eu tô sabendo por alto. Diga aí. Assim, eu comecei aqui na Ambimed há 2 anos atrás, né? Eu vim buscando estágio, né? E quando eu vim,
tem uma contratação para o setor comercial. Mas aí eu conversei com o Edson, né, que trabalhava aqui, conversei com o Thiago e Divando, que eu queria um estágio, né, que eu estava terminando minha graduação. E aí foi quando eles me aceitaram e disseram que eu podia começar e pronto. Então eu comecei no setor comercial, mas eu sempre gostei muito do laboratório, né? Então foi aí que o comercial foi muito bom, que eu comecei a trabalhar também a questão de fala, a questão de como negociar com as pessoas, como tratar o cliente, que é muito importante em qualquer setor que você esteja. Joia. E depois disso foi quando realmente eu vou conversar com o Elton para ir para o laboratório. E aí eu tenho muito conhecimento e muita certeza da qualidade hoje pelo que eu passei no laboratório. Então, eu consigo entender mais dos analistas, tanto pela minha vivência na UFAL, como o tempo de estágio do laboratório. E aí foi quando o Elton me convidou para ir para a qualidade, e aí eu fiquei estagiando na qualidade, e aí um ano atrás que eu fui contratada, e assim, só venho buscando mais e mais, e existe uma diferença muito grande do que eu aprendi na UFAL para o que eu aprendi aqui na questão da qualidade. Esses itens aqui, essa norma realmente é de muito conhecimento, muito, muito maior do que a gente aprende lá, sabe? E até uma coisa que o professor também fala, que ele acredita que as universidades têm que puxar mais esses controles, porque quando fui na faculdade eu vi muito sobre 9001, mas a 9001 não tem realmente essa prática para esse direcionamento para ensaios de calibração, isso, né? Que a norma 17025 tem. E aí foi quando eu comecei realmente na qualidade, fiz o curso de 17, estou fazendo outros cursos, e realmente esse que eu estou fazendo agora, que é de controle de qualidade em laboratório de análise ambiental, né? Ô Maurício, deixa eu contar uma história que eu acho que nem a Ana sabe dessa. Eita, meu Deus, o quê? Olha só, quando a Ana foi, o processo seletivo que a Ana participou, quem fez foi o Thiago. Aí o Thiago chegou e ficou em dúvida entre duas pessoas. E aí uma delas era a Ana. Aí a Ana arrasou assim na prova e tal, aí a gente olhou, aí o que foi, Thiago? Foi que eu disse, rapaz, a menina ela é meio desaforada. Ela chegou pra reclamar de alguma coisa do processo. Ou era uma questão, eu não vou lembrar agora, era a questão que tava errada. Eu lembro que foi. Era o quê? Diga aí. Foi porque no tempo, né? Foi no dia, só tinha acho que 2 computadores. E pra todo mundo fazer. E eu tinha prova no dia. E tava cheio de gente. Aí eu, meu Deus, e a hora passando só tinha um computador. Aí eu acho que eu falei. E não tinha, acho que não tava bem uma regra estabelecida, e ia fazendo. Ia fazendo. Aí eu acho que eu disse assim, não pode não usar esse outro computador aí, não. Aí foi até que o Thiago foi mesmo. Mas olha só onde é que isso vai chegar. Aí a gente, quando a gente tá com os valores anotados pra olhar pra eles e vivendo eles, né? Sim. Os caras, mas a menina é muito transparente também. Se ela veio, levantou, é porque ela se incomodou e ela não fez fita. Porque aqui na Ambimec tem espaço pra gente que faz fita, entendeu? Sim. Pô, vamos trazer a menina. E, bicho, a Ana só tem uma carreira ascendente e olha onde ela foi parar, é isso que eu tô falando. Na qualidade, capitaneando uma norma dessa importantíssima dentro da empresa. Ou seja, por um valor desse, que é um valor dela e é um valor do negócio Ambimec, que é a transparência e a qualidade dos resultados também. Então essa transparência, essa clareza traz pra gente também essa qualidade no fim. Ah, que coisa boa aí. Meu Deus, minha mãe vendo isso desaforada no primeiro. Mas é transparente, vamos ajeitar a palavra. Demonstrou atitude. Foi atrás, tá vendo? Isso aqui, ó, tá estampado. Tá aí nos nossos valores. Ana, pra gente encerrar, seus recados finais aí pros gestores, quem sabe até pros estudantes de engenharia. A Ana tem muita coisa pra falar. Suas considerações finais aí. Só queria primeiro agradecer, né, o convite. É um assunto que eu gosto muito e um assunto que eu não queria esquecer de falar nada, porque realmente cada item desse é um mundo de coisas que a gente faz, né? E queria dizer disso, do sentido realmente, e destacar a importância, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem que a gente faz tanta coisa, mas a gente faz, né? A gente precisa fazer justamente por isso. Da gente estar lidando com a saúde das pessoas, né? O que a gente está emitindo no nosso ar, o que está emitindo nos nossos efluentes, o que está aqui no nosso ar, do nosso ambiente climatizado, isso aqui é realmente diretamente com a saúde das pessoas. Então, a gente precisa fazer esses controles. Alguns são caros, mas a gente também pode tentar reduzir custos, enfim. Mas eu queria dizer mais isso e agradecer novamente. Obrigado, Ana. Recadinho especial para nossa audiência aqui que está assistindo. Não se esqueça, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, tasca o peteleco no like aqui, compartilha
Compartilhe com seus amigos esse conhecimento. Claro, deixe seus comentários aqui. Comente aqui, eu também gosto da análise da qualidade, aquela coisa toda. Comente aqui, deixe suas dúvidas. Até porque a gente tem um canal das dúvidas. Claro, a gente tem um e-mail. Você lembra do e-mail, Edivaldo? suporte@ambimed.com.br. Deixe comentário aqui ou manda um e-mailzinho lá para nós e, claro, tasca o peteleco também aqui no sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver uma inovação aqui no nosso canal. Viu? É isso aí. Vem com a gente. Valeu! Valeu, Ana. Rapaz,